Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? O programa Ressoar já começou, cheio de boas notícias, e eu já posso te adiantar que hoje tá bom demais, viu? Olha o que vem por aí. O diagnóstico de autismo na infância é um tema mais conhecido. Mas e para quem só descobre a sua condição na vida adulta, hein? Você vai acompanhar uma matéria sobre o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista e você vai ver também. No Giro de Notícias falamos sobre os perigos ao compartilhar os itens de beleza. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, conversa com o fundador da Gerando Falcões, Edu Lira. Tá boa demais essa entrevista, viu? Já no Descomplica Ressoar tem muita informação para você se cuidar com qualidade de vida. Então não saia daí porque o programa Ressoar já começou. Você sabia que muitas pessoas com um transtorno do espectro autista só recebem o diagnóstico na vida adulta? O que se torna um divisor de águas ao entender as dificuldades enfrentadas por anos. E hoje nós vamos falar sobre como isso afeta a vida de muitas pessoas e como esse diagnóstico pode abrir portas para uma vida melhor. Dá só uma olhada. O diagnóstico tardio do autismo tem se tornado um tema cada vez mais relevante nas discussões sobre neurodiversidade. Muitas pessoas, especialmente mulheres, passam a vida sem ser diagnosticadas, o que pode resultar em desafios significativos para compreender sua própria identidade e lidar com questões relacionadas ao comportamento, emoções e interação social. O caso da atriz Letícia Sabatella, que recebeu o diagnóstico de autismo aos 52 anos, é um exemplo emblemático desse fenômeno. A descoberta tardia permite refletir sobre a importância do diagnóstico precoce, mas também destaca as complexidades do transtorno, que podem se manifestar de maneiras diferentes ao longo da vida. Eu fui entendendo, claro, as demonstrações são muito mais sutis do que a gente pensa, mas elas estão lá. A atriz foi diagnosticada com um grau leve, mas que para ela explica características de comportamento de uma vida inteira. A pessoa não querer sair, eu ter dificuldade, quantas vezes eu perdi amizade, as pessoas ficaram magoadas comigo porque eu não conseguia sair de casa. A investigação veio à medida que a atriz conhecia mais sobre o transtorno, que também atinge a filha dela de 30 anos. Eu comecei a ver mais algumas coisas sobre a neurodiversidade, sobre autismo e a distinção de cada indivíduo dentro de um espectro. O filho da atriz Elizabeth Savala, Thiago Pitti, também tornou público o diagnóstico de autismo tardiamente aos 47 anos de idade. O escritor publicou um vídeo falando sobre o alívio de conseguir abordar o assunto publicamente. Isso me tira um peso enorme das costas, poder falar abertamente sobre isso e poder fazer com que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou, sem eu ter que simular alguma ou aparentar alguma normalidade ou algum jeito normal de ser. O autismo é um transtorno de desenvolvimento do cérebro de origem ainda não muito clara para a ciência, que afeta a habilidade de comunicação e interação social. A gravidade do autismo é dividida em 3 níveis, e os casos mais leves são os mais difíceis de serem diagnosticados, o que muitas vezes acontece tardiamente. Às vezes ela simplesmente passa como uma criança mais isolada, que faz poucos amigos. Em casos leves, com o passar do tempo, a pessoa se adapta bem às limitações e muitas vezes ignora que tem um comportamento diferente da maioria. Ele sempre terá uma grande dificuldade social. Ele sempre dirá, para mim, me relacionar com as pessoas é uma grande dificuldade. O Brasil ainda não tem dados sobre a prevalência do transtorno do espectro autista na população. O país usa como base o levantamento feito pelo Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que acompanha o diagnóstico na infância. Pelo último relatório divulgado, 1 em cada 36 crianças tem autismo. É muito comum ver adultos autistas sendo tratados como pessoas deprimidas ou desatentas. E sim, 2 ou 3 diagnósticos podem coexistir,
mas nem sempre é o caso. As crises autistas, por exemplo, elas podem ser confundidas com um ataque de pânico. A tendência natural do autista ser menos flexível com a rotina pode acabar num diagnóstico de TOC, de transtorno do humor, por exemplo, ou outras condições mais sérias. Então, o diagnóstico preciso mesmo, ele vai ser feito num ambiente clínico, com médicos, psicólogos, educadores, fonoaudiólogos às vezes, ou se você percebe que um amigo, um sobrinho, seu filho, ou às vezes o seu aluno se encaixa em muitas dessas descrições do transtorno do espectro autista, eu sugiro que você marque uma consulta com um profissional, ou que encaminhe essa pessoa, para que ela veja essa possibilidade de iniciar um processo diagnóstico. Geralmente o diagnóstico é feito na infância, mas para a Renata, ele também só veio aos 39 anos de idade. Ao estudar um pouco sobre o assunto e se reconhecer na descrição de algumas características, a jornalista decidiu investigar o que era. A gente tem uma grande dificuldade com ironia. Se você for irônico comigo, eu não vou entender, eu vou achar que você está falando de verdade. Então, ou eu vou te perguntar o que você quer dizer com isso, ou eu vou brigar com você, porque eu vou falar, por que você está falando isso assim? Daí alguém fala, não, Renata, eu estou sendo irônico, era para você entender. O diagnóstico é importante, mesmo na fase adulta. Para a Renata, esse diagnóstico ajudou a entender muitas coisas do passado e viver melhor o presente. Se o diagnóstico é um processo e um caminho, a hora que você tem ele é uma porta para um outro caminho, para você se entender melhor, para você viver com menos sofrimento. Você fica mais em paz, eu acho, sabe? Acho que dá um alívio mesmo. Poder estudar um pouco mais a respeito e poder saber o que eu posso fazer, inclusive, para obter um apoio extra. Henrique, de 19 anos, trabalha em um estúdio de arte. É o primeiro emprego dele e já está cheio de histórias para contar. Comecei, a gravar, o marceneiro fazendo as peças, o pintor pintando. Aí eu decidi tentar fazer as próprias obras de arte também. Como eu já tinha uma experiência, mexendo nesses programas, aí eu fiz aquelas folhas que estão na galeria. Saiu melhor do que eu esperava. Henrique aprendeu a ler e escrever sozinho aos 4 anos. Com o tempo, seu desempenho escolar começou a cair e a família suspeitou do transtorno de espectro autista. No entanto, o diagnóstico só veio aos 16 anos. Hoje, aos 19, Henrique trabalha e leva uma vida plena, pois graças ao diagnóstico, aprendeu a entender melhor a si mesmo e a lidar com os desafios da vida de maneira mais eficaz. Toda pessoa tem um trabalho perfeito para elas, eu já achei. Minha gente, que as pessoas consigam cada vez mais receber o diagnóstico mais cedo e conseguir esclarecer muita coisa, na sua vida. Agora, bora falar sobre um alerta que é importantíssimo. O nosso Giro de Notícias vai trazer os perigos e cuidados que devemos ter ao cuidarmos da nossa beleza. E por que não devemos ficar dividindo aí os nossos itens de uso pessoal? Em um experimento postado na internet, um resultado impressionante. Vou falar pra vocês que esse tantão de fungo aí eu tirei da minha esponjinha de maquiagem limpa, vocês acreditam? A maioria das mulheres tem o costume de usar esse tipo de material para aplicar maquiagem. Eles são versáteis e auxiliam nos acabamentos, mas podem ser um risco se não forem bem higienizadas. Direto tem esses problemas de alergia, é bem sensível a minha região dos olhos, já acordei assim de não conseguir abrir o olho. Lígia associa as frequentes irritações nos olhos aos materiais utilizados pelos maquiadores. Vai muito da limpeza também, do maquiador, quando a gente... Geralmente quando tem alergia é quando alguém me maqueia, Às vezes não esteriliza direito, e pode ser os componentes também. A recomendação é que os materiais usados para maquiar sejam higienizados a cada 15 dias, se forem utilizados por uma única pessoa. No caso dos maquiadores, os cuidados são ainda maiores. As lavagens precisam ocorrer diariamente e a cada cliente. Os pincéis e as esponjinhas precisam ser lavados com sabão neutro com bastante água. Pode deixar também de molho durante um tempo e depois secar bem. Priscila, que é maquiadora há muitos anos, já contraiu conjuntivite ao se maquiar com um material emprestado que estava contaminado. Por isso, ela tem o maior cuidado com a limpeza dos pincéis e esponjas.
A limpeza após o atendimento começa com água e sabão, não tem como, tá? Normalmente eu uso shampoo infantil, aí a gente usa também produtos para limpeza específica do material de maquiagem. Existem hoje no mercado produtos para isso. Não dá para negar que é uma trabalheira tirar toda a sujeira impregnada, mas tem que fazer. Procuramos uma cosmetóloga para entender por que depois da higienização a esponjinha usada no experimento ainda estava com tantos micro-organismos. Não é uma lavada que vai tirar tudo isso, né? Mas a gente tem que lembrar também de não ficar assustado. Aquilo ali parece feio, mas a gente tem muito disso na pele. Mas além das bactérias boas, tem as ruins também, que podem causar infecções. Por isso, é importante não compartilhar, lavar bem e substituir as esponjinhas com frequência a cada 3 meses. Principalmente, não deixe sua maquiagem, suas esponjinhas no banheiro. E lembre-se sempre de dar a descarga de vaso, da tampa do vaso fechado. Se você vai dar a descarga de vaso aberto, tem uma grande quantidade de aerossóis que vão se depositar na sua escova de cabelo, na sua maquiagem, na sua esponjinha, né, na sua escova de dente. E aquilo ali é rico de bactérias e fungos que não são bem-vindos para a nossa pele. Então, bora ficar atentos e se cuidar, né? Agora a gente faz uma pausa que é bem rapidinha, mas não sai daí não, porque na volta tem Conexão Social. Você já sonhou em se capacitar, mas esbarrou na falta de recursos ou tempo? Bom, eu sei como pode ser difícil encontrar oportunidades que realmente transformem a nossa vida. E é exatamente por isso que o Instituto Êxito e o Instituto Ressoar uniram forças para trazer até você algo que realmente é especial. Você que é jovem de todas as idades e tem sonhos, essa pode ser a sua oportunidade de mudar sua vida. Então fique ligado, porque eu e o Janguier, do Instituto Êxito, temos uma grande novidade para você. É isso mesmo, pessoal. Nós sabemos que muitos jovens têm vontade de se capacitar, de conquistar um futuro melhor, mas nem sempre encontram os meios para isso. E é por isso que o Instituto Êxito de Empreendedorismo, juntamente com o Instituto Ressoar, está aqui para te oferecer mais de 1000 cursos online e totalmente gratuitos, com certificado à sua disposição. Essa é a sua chance de aprender com grandes profissionais e adquirir o conhecimento que você precisa, direto do conforto da sua casa. Não importa onde você está ou o que você já viveu, o importante é a sua vontade de crescer e de se transformar. Nós acreditamos que a educação é o único caminho para o sucesso. E o que era bom ficou ainda melhor, né? Porque agora tem o lançamento do aplicativo Êxito Play. Pois é, pessoal, você pode baixar o aplicativo aí no seu celular e acessar todos os mais de 1000 cursos que nós temos no Instituto Êxito de Empreendedorismo, em parceria com o Instituto Ressoar. E tudo isso de forma totalmente gratuita. Esse é o nosso compromisso social com você. Então acesse agora o ressoar.org.br ou baixe o aplicativo Êxito Play, escolha o curso da sua preferência e faça a sua inscrição. Pois é, pessoal, venha com a gente transformar a sua realidade, viu? É hora de capacitar-se, de crescer e conquistar os seus sonhos. O futuro está nas suas mãos. Esperamos por todos vocês. Até lá! Voltamos com o programa Ressoar e agora você confere um bate-papo sobre o terceiro setor e a importância do empreendedorismo social. Hoje, no Conexão Social, a presidente do Instituto, Eunice Silva, tem o prazer de conversar com o Edu Lira, que é o fundador da ONG Gerando Falcões. Então, bora lá acompanhar esse bate-papo? Olá, muito boa tarde. É com grande alegria que damos início a mais um Conexão Social. E hoje eu gostaria de apresentar uma personalidade verdadeiramente inspiradora, cujo trabalho tem feito uma grande transformação em milhares de vidas.
Nosso convidado especial é fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, uma organização social que atua em comunidades de baixa renda em todo o Brasil. Sob sua liderança visionária, o Gerando Falcões tem se destacado por suas iniciativas inovadoras e eficazes, focadas na educação, cultura e capacitação profissional, transformando realidades, criando oportunidades para milhares de jovens e suas famílias. Ele foi reconhecido por sua dedicação e impacto social em várias ocasiões, sendo nomeado como um dos jovens mais influentes do Brasil pela revista Forbes e recebendo diversos prêmios por seu trabalho excepcional. Por favor, gente, eu quero te convidar para se juntar a mim e dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Edu Lira. Seja muito bem-vindo. Que honra te receber, viu? Obrigado, Eunice. Uma honra estar aqui na Record News com você. E também parabenizar por esses anos todos na sua jornada, colaborando com o Brasil, fazendo isso aqui uma plataforma de comunicação para contar boas histórias que inspira e que transforma. Obrigado. A gente fica muito honrado de te receber e também te parabenizar pelo lindo, não vou dizer nem lindo, maravilhoso, extraordinário trabalho que você tem feito ali. E para a gente poder contar a sua história e inspirar tantas pessoas que vão nos assistir nessa tarde, verdadeiramente é uma honra. E vamos iniciar então contando um pouquinho para as pessoas. Para quem ainda não conhece a história do Edu Lira, eu queria que você se comunicasse com essas pessoas de casa agora, para que elas saibam de onde veio o Edu e tudo que você está fazendo. Eu, como muitos brasileiros, assim que eu nasci, o sistema colocou uma bomba relógio no meu pescoço, que é a bomba relógio da pobreza. Tic-tac. Tudo que você sabe que isso vai explodir em algum momento. E minha obsessão era desarmar essa bomba relógio para sobreviver. Então, eu consegui por conta de uma grande inspiração, minha mãe. Ela me levou para morar dentro de um barraco numa favela. Uma favela que não tinha escola, não tinha creche, não tinha água potável, não tinha iluminação. Minha mãe me criou como um diarista limpando casas em São Paulo. Meu pai embarcou no crime, foi preso, indiciado por roubar um banco. Mas minha mãe, ela foi uma mulher absolutamente incrível, que todo dia ela voltava para casa, Eunice, e ela olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. Uau. E você pode ir para onde você quiser, você pode o mundo e você pode tudo. Então, tem uma bolsa de valores, né? Minha mãe investiu na minha bolsa de valores emocionais. E ela acho que é a mais importante, né? É isso, ela botou coragem, botou capacidade de se adaptar, de perdoar, de se levantar depois das quedas. Ela me dizia: filho, o mundo não é só seu, mas é todo seu. A verdade é que minha mãe me ensinou que eu nunca fui pobre, eu só não tinha dinheiro, que são coisas absolutamente distintas. Então ela me fez entender que meu corpo estava no barraco, mas minha cabeça tinha que estar no sonho. Porque quando você nasce na realidade, que é a pobreza, você só tem um lugar para ir, para o sonho. Ou você morre lá. Então ir para o sonho você aprende. Minha mãe me ensinou a ir para o sonho. Então minha mãe mudou minha vida e a fé em Deus também mudou minha vida. Porque tem uma frase do Albert Einstein que ele fala o seguinte, que você pode viver uma vida como se nada fosse milagre, ou você pode viver uma vida como se tudo fosse milagre. Então, para quem nasceu pobre, miserável, teve um pai bandido, uma mãe diarista, ter rompido com aquilo e vindo para cá, é um milagre. Então eu acredito em milagre. Eu acredito em milagre. Isso é extraordinário. E quando você fala das suas experiências, eu queria que você falasse só uma que para você marcou muito, que eu sei que tem algumas experiências, mas tem uma que você conta que marcou mais. Queria que você falasse. Nesse período que vocês tinham o pai preso e tudo mais. Quando você é muito menino, você sente raiva daquilo e ódio. Depois a vida te dá a chance de maturar e digerir e entender que aquilo foi uma oportunidade. Se você pede a Deus força, Ele te põe uns buracos no meio do caminho para você saltar e ficar mais forte. Sim. Então, ir visitar o meu pai no presídio foi uma chance da gente se amar ainda mais. De eu ver um homem que errou no passado, mas que deu a volta por cima, que fez um voto com Deus, que iria me criar se ele tivesse uma segunda chance.
e que seria um homem de fé. E ele saiu de lá e ele cumpriu tudo. Ele me criou, ele é um homem de fé, ele é um avô maravilhoso. Então, quando eu estou vivendo um dia difícil, eu volto no passado para lembrar de onde eu saí, quem era meu pai, quem ele é hoje. Um avô incrível, um atleta, um homem de fé, devoto à fé dele, presente com a família. Então eu acho isso extraordinário. Então isso, Eunice, me ajudou a forjar meu caráter, a forjar meus valores e a me fazer sempre lembrar para onde eu quero ir. Porque a minha missão é fazer com que as pessoas saiam da pobreza, com que os jovens não tenham que passar o que eu passei. Porque a pobreza é uma criação humana, a solução também é humana. E ela é, sobretudo, uma atitude. A omissão gera pobreza. A pobreza é filha da omissão. Sim. Não é? Sim. Então, é uma resistência, né? Você resiste a ser pobre. Porque se você quiser romper, você pode. E eu acho que essa coisa da gente construir oportunidade, ela é fundamental. Porque o que é a pobreza, o que ela faz com a pessoa, Eunice? Ela coloca a pessoa dentro de uma gaiola. E a pessoa pode romper com aquela gaiola, mas ela não rompe por conta do alpiste. Todo dia vem um alpiste. E aí o alpiste é segurança, mas se eu romper com aquilo eu vou voar, beleza, mas de onde vai vir meu alpiste? Porque a liberdade, ela custa caro, ela tem um preço. Então, o trabalho de combate à pobreza que a gente faz nas favelas é um trabalho de mostrar que todo mundo pode ir além desse alpiste, além dessa gaiola, e que tem vida fora da gaiola. Minha mãe, Eunice, o maior presente, o maior bem que minha mãe fez por mim é ter feito de mim um homem livre. Tem uma frase de uma ativista americana que ela disse o seguinte: eu libertei 1000 escravos. Eu só não libertei 2000 porque os outros 1000 não sabiam que eram escravos. É incrível. É bem isso. E o maior presente que minha mãe deu para mim foi ter feito de mim um homem livre. Que extraordinário. Parabéns para essa mãe e que nessa tarde a gente vai inspirar outras, com certeza, né? Deixar um beijo para minha mãe e para meu pai. Qual o nome Dona dela? Maria Goretti, de Brito Lira, seu Márcio Luiz, para minha esposa Maiara Lira, que é um amor da minha vida. Um abraço para vocês também, obrigada por essa joia, né? Por esse presente que é o Edu na nossa vida e na vida de tantos jovens. E agora, então, eu quero que você nos conte como é que nasceu a ideia do Gerando Falcões, inclusive o nome. Eu quero que seja... Como é que foi o sonho? Porque você queria impactar na vida dos outros e criou um projeto tão extraordinário como esse. O nome começou porque eu tive a ideia de fazer um livro quando eu estava ainda na faculdade, chamado Jovens Falcões, que eu queria provar para os jovens de periferias e favelas que só ser traficante, bandido, essas coisas não era a única opção, que existia muitas outras profissões. E aí eu escrevi esse livro e publiquei de forma independente e eu montei um time com 30 amigos, eu convenci todo mundo a trabalhar para mim de graça, eu sou ótimo em fazer isso, afinal eu sou dono de ONG. Sim. E a gente vendia esse livro. A gente sabe bem como é que é isso, né? Nós somos conterrâneos de profissão. Sim. Então, a gente vendia esse livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses nós vendemos 5.000 livros. Eu peguei o dinheiro dessas vendas e usei para fundar a Gerando Falcões. Então foi ali que tudo começou. Então o nome Gerando Falcões, ele vem do livro Jovens Falcões. Foi uma evolução. Porque falcão é quem voa e quem voa vê tudo de cima. E quem vê de cima aqui não está vendo escassez, quem vê de cima vê oportunidade. Sim. E ele vai lá e pega. Enxerga mais quem olha de cima. É uma questão de visão, é uma questão de enxergar o futuro. E eu acho que o futuro ele pode ser absolutamente extraordinário, especialmente nas favelas. Então, Falcões é de quem enxerga um amanhã, de quem enxerga diferente, de quem vê oportunidade, é de quem vê um caminho alternativo na vida. Maravilhoso. E o Gerando Falcões, você vai falar quanto tempo ele existe e o impacto que ele vem causando. Eu acho que era bom a gente começar falando do início e depois você vai avançando, porque tem aí algumas razões por que você foi avançando. E é claro que você tem uma cabeça de empreendedor, não dá para negar, né? Eu acho que você já nasceu com ela. Olha,
A Gerando Falcões existe há 12 anos. Foi uma jornada da mais deliciosa da minha vida. Empreender é uma coisa linda. Você amanhece sorrindo e às vezes vai dormir chorando. Mas no outro dia, você tem que levantar de novo, sacudir a poeira e tocar para frente. Então, empreender teve que empreender me desafiou a gerenciar minhas emoções, a você não ficar parado na primeira frustração. E a principal lição de um empreendedor é isso aqui, ó. Levantar a bunda da cadeira. Sim, verdade. E tocar a vida para frente. E ir pro front, né? Ir pro front. Então, a gente começou do nada, mas querendo ir pro tudo. Eu acho que na vida você não pode ter vergonha do seu pequeno começo, mas você tem que querer ir para frente para ser maior. Então, basicamente, a Gerando Falcões desenvolveu ao longo do tempo 4 tecnologias sociais. A primeira é a Falcons University, que é a nossa rede, ou seja, a gente criou uma universidade da favela para favela para formar e capacitar líderes em milhares de favelas brasileiras que trabalham com habilidade de gestão, captação de recursos, inovação social, impacto qualificado na ponta. Nós formamos 2.000 empreendedores sociais e o conjunto desses empreendedores impactam 5.000 favelas do Brasil. Uau. Só para você ter uma ideia, Eunice, só na pandemia a gente alimentou mais de 1,5 milhão de pessoas. É como se a gente tivesse alimentado uma cidade inteira de Campinas por mais de 6 meses. Mobilizamos mais de 120 milhões de reais. A segunda tecnologia é a favela 3D, que significa digital, digna e desenvolvida. A favela 3D é uma tecnologia de superação da pobreza que trabalha com territórios absolutamente abandonados, em situação de extrema pobreza, e a gente transforma essas favelas tanto do ponto de vista físico como humano. Físico é intervindo nas casas, derrubando o barraco, construindo casas dignas, casas sustentáveis, asfalto, iluminação, água potável, Wi-Fi, espaços de convivência entre crianças, adultos. E, do ponto de vista humano, nas favelas que a gente atua, por exemplo, na favela Marte, que a gente acabou de entregar, nós zeramos a fila em creche, nós reduzimos o analfabetismo. E 98% dos chefes de famílias estão gerando renda digna. Uau. E antes o desemprego era de 70%. E nós construímos uma condição de pleno emprego na favela, plena renda. O terceiro programa é as Maras. E as Maras, ela é uma solução de geração de renda em escala para mulheres ultrapobres, Eunice. Como funciona as Maras? As Maras é uma coisa que eu tenho maior orgulho, é uma homenagem à minha mãe. Por isso que eu criei as Maras. O Mara é de? Maravilhosas. Maravilhosas. Eu fui para Bangladesh, Eunice, e eu vi que lá transformaram a história desse país investindo em mulheres, com o microcrédito. Porque mulher é mais responsável, mulher mais comprometida, mais comprometida, paga. Não, nada contra os homens, mas é verdade. O homem apronta muito mesmo. E elas pagam. Senão depois eles brigam comigo. E aí, foi uma coisa incrível. Eu voltei para São Paulo, para o Brasil, e a gente estava com as lojas físicas do nosso bazar. E naquele momento, a gente estava para escalar as lojas físicas e eu tomei a decisão, não vamos escalar. Nós vamos criar uma rede de venda direta focada em mulher. E eu fui morar lá na favela, no território, e trabalhando com 10 mulheres que estavam numa situação de extremo abandono, de violência, de pobreza, para ver se o programa dava certo com elas. Foi um sucesso. E eu falei, pô, se funcionou, vai funcionar em escala também. Se funcionou aqui, vai funcionar. Então hoje a gente já tem quase 4.000 mulheres no nosso programa. Tudo isso? É. Que legal. Isso é só o começo, Eunice. Ainda vamos escalar para muito mais mulheres que estão gerando renda. Elas, no geral, a gente tem caminhões na cidade, a sociedade doa peças de roupa como essa, a gente busca num caminhão, a gente leva para o nosso CD. Lá no CD a gente processa, precifica e monta kits Maras. Esses kits são enviados para as favelas a partir dos nossos parceiros, as ONGs parceiras, que chegam na mão dessas mulheres e elas vendem de porta em porta, pelo WhatsApp, pelo Instagram.
E aí vocês treinam elas para vender? Capacita demais, treina, capacita inteligência emocional, inteligência financeira, habilidades digitais, sobre o produto, capacitação para lidar com tecnologia, com atendimento ao cliente. E com isso elas ganham uma comissão para sair da pobreza. Então, Eunice, olha, eu tô vendo histórias assim absolutamente incríveis de mulheres que estavam no farol pedindo dinheiro, de mulheres que viviam só do Bolsa Família, de mulheres que estavam em relacionamento absolutamente abusivos e agora elas estão gerando renda extra, renda rápida, renda digna e dando um salto na vida de dignidade. E essas mulheres, Eunice, quando elas ganham dinheiro, elas investem primeiro na família. Sim, é uma característica da mulher, né? Tem um estudo até que diz que a mulher, ela pensa primeiro na comunidade, ela não pensa nela. Por isso que as empreendedoras que a gente conhece, elas vão bem, né? Isso significa, Eunice, que muitas dessas crianças estão tendo uma primeira infância melhor, estão comendo melhor, estão vivendo em lares menos agressivos. Sim. E estão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva, logo terão um futuro muito melhor e uma próxima geração que dependa menos do Estado. Então, eu acho que o empreendedorismo ele é uma alavanca extraordinária para as pessoas se libertar da dependência, para as pessoas se libertar da pobreza e poder avançar. Então, tudo que a gente faz na Gerando Falcões é para vencer pobreza. A pobreza é uma invenção humana e a gente pode derrotar a pobreza num grande esforço coletivo, derrubando muros e construindo ponte, trabalhando com inovação social, tendo a coragem de prototipar, de errar, de aprender com os erros, de transformar os fracassos em fracassos bem-sucedidos e ir adiante na vida. Muito bem. E para quem nunca visitou, não sabe como é que é a rotina, o dia a dia de uma comunidade, e as pessoas que vivem lá, porque tem muita gente que ainda não sabe exatamente qual é a realidade de uma comunidade e às vezes tem preconceito também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa realidade, para quem ainda não sabe. Tá. Eunice, existem quase 14 mil favelas no Brasil. Olha que curioso, na última década eram 7 mil favelas. Em 10 anos pulou para quase 14 mil favelas. Então tem próximo de 16 milhões de brasileiros que vivem em favelas do Brasil. O PIB das favelas, por outro lado, é maior do que o PIB do Paraguai. Meu Deus. É enorme. Então, a favela brasileira... Quantos bi? O mercado endereçável é próximo de 200 bilhões de reais. Meu Deus. O consumo de favela. Então, a favela brasileira tem uma contribuição com a economia do país, com consumo, com a dinâmica... Prestação de serviço. Prestação de serviço, com a dinâmica social do nosso país, que é fundamental. A sociedade não tem que ter medo das favelas. A sociedade tem que estar integrada à favela. Não é eles moram em favelas, é muitos de nós vivem em favelas brasileiras. Sim, exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho das principais lições que você aprendeu nessa sua jornada, né, que você veio trilhando aí, que a gente pudesse compartilhar com a gente, principalmente como empreendedor social. A primeira coisa, assim, é você definir bem qual o problema que você quer resolver. Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Talvez até por isso que tenha 300 mil ONGs, mas cada uma resolver um problema, você pode ter uma sociedade muito melhor. A segunda coisa é definir bem qual que é o limite do seu projeto. O que você faz? E onde ele para? Até onde ele vai? Porque senão nunca chega lá, nunca tem um gol. E definir qual é o gol que você vai marcar, qual é o objetivo que você vai atingir, é fundamental. Terceiro, é de estar rodeado das melhores pessoas. E aí a última coisa é que geralmente a ONG quebra quando o empreendedor social quebra. Primeiro não é a ONG que quebra, primeiro é o empreendedor. Ele quebra emocionalmente, ele quebra mentalmente. Não tem mais força para continuar, né? Se deixa levar pelas águas, porque as águas batem forte, né? Então ele tem que se cuidar, porque ele quer cuidar do mundo. Eu já vivi isso, você já viveu, a gente vive isso o dia inteiro. A gente quer cuidar do mundo inteiro, a gente esquece de cuidar da gente. E aí a gente quebra. Tem que tomar cuidado para não quebrar. Verdade. Agora, assim, tem muita gente que quer abrir uma ONG, seja um instituto, uma ONG, enfim,
vai por aquele amor inicial e às vezes dá certo e às vezes não. Eu queria que você desse um conselho para a pessoa abrir já certinho, já que você tem informações lá e tudo, talvez você possa aqui abrir esse leque das pessoas para elas entenderem o que é preciso para abrir uma ONG ou um instituto, o que for. A primeira coisa, essa pessoa tem que saber que ela é uma empreendedora. Uma coisa é você ser um líder social, comunitário, e que tem muito valor. Outra coisa é você ser um empreendedor social, que você vai ter um CNPJ, uma conta bancária, um orçamento, um time, vai ter que criar uma solução para resolver um problema real, você vai ter que ter objetivos nítidos, metas, um modelo de gestão. Você é um empreendedor que não tem diferença nenhuma para o Bill Gates e para mim. A diferença é que o Bill Gates, na Microsoft, quando ele estava lá, precisava dar lucro, e o meu lucro é o impacto social. Mas qual que é a diferença? Não tem diferença entre o que eu faço e o que o Bill Gates faz. Nós ambos somos empreendedores. A gestão é igual, né? A gestão é igual. Então, eu tenho um time, eu gestiono um orçamento, trabalho com inovação, eu tenho metas, tenho prazo, eu tenho que entregar, eu reporto para um conselho. Faço tudo, Sim. Não é? Eu tenho meu salário, graças a Deus, minha subsistência. Então, eu acho que se o empreendedor consegue pensar nisso de uma forma 360 graus, ele tem chance de fazer uma coisa relevante. Sempre vai ter espaço para quem dá um duro danado, para quem começa cedo e termina tarde, para quem recruta as melhores pessoas, para quem tem uma ideia inovadora, para quem prototipa e para quem vai atrás. Vai ter espaço. Ah, Edu, vai ser fácil? Óbvio que não, vai ser dificílimo, não é? Tem muitas pessoas tentando fazer também, né? E a gente vai ter que ter um diferencial, Tem que ter um inclusive. diferencial, tem que se diferenciar no meio da multidão. Você falou tudo. Tem que se diferenciar no meio da multidão. O problema é que as pessoas não querem pagar esse preço, né? O preço é alto. Sim. Acho que o preço é do tamanho do nosso sonho. Se é um sonho pequenininho, é fácil, É né? isso aí. Mas se você, por exemplo, você tem um sonho de tirar os jovens da vulnerabilidade, fazer com que esses jovens vençam como você, é um sonho audacioso. Então você vai ter que partir para cima, você vai ter que ir atrás de Paulo Lema, Bill Gates, seja lá quem for. Melinda Gates, que agora separou do Bill Gates, vai investir na agenda feminina bilhões de dólares. Vamos atrás, vamos embora, vamos fazer o edital. Sim. Às vezes a gente abre edital na Gerando Falcões e fica lá, não aplicam, fica sobrando dinheiro. Fica sobrando. Para quem que nós vamos investir? Quem aplicou aí? Então é isso, tem que ter, botar a faca entre os dentes e ter uma vontade enorme do tamanho do Brasil. E se profissionalizar. Na verdade, eu falo sempre, é ficar apto para receber o dinheiro. Porque às vezes, é como você falou, o dinheiro está lá e a pessoa quer investir. Só que para ela colocar o dinheiro, ela tem que acreditar no seu trabalho. E às vezes o trabalho é sério, mas como ele não está organizado, a pessoa não coloca o dinheiro. Eu acho que as ONGs, institutos, deveriam se preocupar muito em ficar preparados para receber. Enquanto alguém está indo lá atrás, tem outro pessoal aqui deixando isso organizado. Como é que foi para você receber dinheiro? Foi fácil? As pessoas investigaram o que lá? Olha só, a gente recebeu uma doação de Mackenzie Scott, que é uma empreendedora, do Jeff Bezos? foi ex-esposa do Jeff Bezos. Olha! Foi Então tá fácil da Melinda entrar, porque já tem... Amém. Né? Foi uma devassa que eles fizeram de 6 meses. Eu nem sabia que era ela. Uma empresa de Londres me procurou, perguntou se eu queria participar do processo, que poderia existir uma doação e que não saberia quem é que faria a doação e talvez eu ficaria sabendo se eu conseguisse. 6 meses. Investigando, a Gerando Falcões, nossas contas, nossa teoria de mudança, nossa documentação, nossa auditoria. A gente só foi aprovado porque a gente há 10 anos vinha investindo em tudo isso. Olha aí. Em ter uma teoria de mudança, em ter um time bom, em ter meta, em ter auditoria, em ter tecnologia. A transparência. Em ter processo. Então, quando eu falo, Edu, como você captou esse dinheiro com a Mackenzie Scott? Eu digo, eu comecei a captar 10 anos atrás, me preparando para aquele momento. Então, tudo é uma preparação. Tem que ter muita preparação. Sabe, o Michael Jordan foi o maior de todos os tempos no basquete porque ele se preparava muito na semana para ir pro jogo.
Então você tem que se preparar, é uma preparação. Se não se prepara, não vai vencer. Quando eu vou fazer uma reunião de captação de recursos, essa reunião vai durar mais ou menos 40 minutos, 1 hora, eu me preparo semanas. Eu treino, eu apresento para minha esposa, para o meu time, eu apresento para mim mesmo, eu escrevo todas as perguntas que a pessoa pode me fazer, as respostas, se eu vou apresentar com o PPT, se não é, o vídeo. E aí, quando eu me preparo tão bem assim, eu venço na reunião. Olha isso. Queria que você falasse um pouco mais para os jovens, a importância dele e o papel dele na sociedade e como é que você enxerga os de hoje, o que a gente pode fazer nessa tarde para inspirar? Não, olha, Eunice, o jovem brasileiro que vive essa década tem uma oportunidade gigante diante de si, que é a tecnologia, que é um smartphone na mão. E a boa notícia é que o jovem deixa de arrumar o dente, mas ele tem um smartphone. No Brasil está popularizado o smartphone. O Juan Juliette, ele é um jovem nascido na Rocinha, que trabalhava numa banquinha do pai dele de 4x4 tamanho, vendendo controle de televisão. E esse menino começou a fazer vídeos no Instagram dele, mostrando como que é o dia a dia da Rocinha, como que as casas são construídas uma em cima da outra, aquela engenharia que nem a NASA entende, as escadas, os buracos, aquilo vai... Não sei como é que aquilo permanece ali. Os mototáxis, mostrando aquele dia a dia e ele viralizou na internet. Hoje ele ganha dinheiro com marcas e hoje ele é um popstar naquela favela por conta da tecnologia. Então tem uma fenda, não é, aberto, que essa juventude vai ter que utilizar disso como uma grande oportunidade de vida que pode mudar destinos, que é a tecnologia. Eu acho que a tecnologia é a grande alavanca do século XXI e que a gente tem que aproveitar isso como uma oportunidade única na vida. Essa juventude tem uma chance única na vida. E se capacitar é um pouquinho, às vezes nem muito, né? Se capacitar todo dia. Se você for ver, eu acho que isso é uma coisa legal. Você com o celular na mão, o jovem simplesmente pode acordar e assistir todas as entrevistas que você já fez e que está no canal no YouTube. Com o celular na mão. Ele pode assistir uma aula do Bill Gates, se ele não entender, ele pode pegar o vídeo, colocar no chat GTP e pedir pro chat traduzido para o português para ele. Eu faço isso, que o meu inglês é meio lá, meio cá. Todo dia eu assisto um vídeo do Bill Gates, um vídeo não sei quem. Acesso ao conteúdo do mundo. Então, todo dia, se você tirar 30 minutos por dia e falar assim, isso aqui é para eu treinar, isso aqui é para eu ficar mais inteligente, isso aqui é para eu ficar melhor. Em um ano... Você vai estar muito melhor. Você vai estar muito melhor. Você vai estar incrivelmente melhor. É o que eu falei, hoje o conhecimento está muito fácil. Democrático, sim. Democratizado. Só não aprende quem não quer mesmo, né? E é a mudança de mentalidade. Por isso que eu gosto desse programa, sabe? Trazer pessoas como você, porque assim, a gente trabalha com a educação e a gente está inspirando as pessoas. Eu acho que não tem como ouvir sua história e se vitimar, gente. Fala. Não tem como. Tem uma frase que eu gosto muito, que alguns nasceram com tudo e decidiram não fazer nada. E alguns nasceram sem nada e decidiram fazer tudo. Sim. Então, talvez alguém que está assistindo agora, a gente não tenha nada, não tenha muita coisa, mas decidiu fazer. Decidiu fazer. O que vale mais, a faca ou o queijo? Não é? Nem a faca e nem o queijo. O que vale mais é a fome. Olha isso. Uau, top. Muito bom. Uma coisa que todo mundo, mas eu tenho muitas dores, muitos traumas, aconteceram muitas coisas na minha vida. Gente, Deus é especialista em transformar as feridas em flores. Até isso, né? Eu acho que a gente não pode ficar olhando para o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. O que a gente vai fazer agora? Com o que ficou, né? E essa oportunidade que a gente tem hoje é tão extraordinária que se esquecer o passado e começar a olhar em volta, ainda mais se tornar um falcão, né? Eu adoro a analogia do falcão, porque você enxerga de cima, inclusive você não vê coisas muito pequenininhas, você só consegue ver o que é grande mesmo, né? Queria que você falasse do legado que você quer deixar para as futuras gerações e depois a gente fala a nossa mensagem final, seus contatos, mas primeiro fala do legado, porque
Legado é uma coisa que hoje a gente precisa falar muito, né? A gente tem que deixar isso que a gente aprendeu nos jovens, inclusive, nos nossos filhos, nas crianças. Então, falar de legado é algo muito especial. Eunice, meu sonho é deixar um legado de dignidade no Brasil. O contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Não dá para todo mundo ser rico nesse país, mas se todo mundo tiver uma vida digna, a gente venceu como sociedade. E meu esforço diário, minha missão de vida é construir dignidade para milhares e milhares de pessoas no nosso país, sobretudo que vivem em favelas. Muito bem. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final e os seus contatos, como é que as pessoas podem ajudar o Mara. A gente vai colocar o QR Code para quem quiser ajudar. Eu acho que esse projeto, como você falou, né, oportunidade para mulheres, a gente tem muito que apoiar. A minha mensagem final é o que minha mãe me ensinou no barraco na favela. Filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai. E você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e você pode tudo. Então, você pode estar me assistindo aí morando dentro de um barraco, pode ter sido mandado embora do emprego algumas horas atrás, você pode ter sido abandonado pela pessoa que você amava, rompido um namoro, mas a grande coisa da vida é se você tem a coragem de teimar, bater o pé no chão, teimar e lembrar que não é de onde você vem. Você pode vir do pior lugar, mas é para onde você vai na vida. É sobre ter a coragem de levantar, sacudir a poeira e dizer, eu vou. Então, para mim, essa é a coisa mais importante da vida. Muito bem. E para quem quiser doar pra gente, ajudar... A gente vai deixar o QR Code do Maras. QR Code das Maras. E o seu arroba vai ficar também? É o Gerando Falcões e Edu Lira, né? Edu Lira GF. Muito bem. Chegou ao final, passou muito rápido. Significa que você tem que voltar. Demorou muito para vir, agora você vai ter que voltar. Combinado, Eunice. Né? Adorei estar aqui com você. Foi muito bom, muito obrigada, viu? Uma honra. Volte sempre. Obrigado. E para você de casa, foi um presente que nós recebemos. A presença do Edu no nosso país é de verdade inspiração. Ele tem feito a diferença assim, na vida de milhares de pessoas, de jovens, de famílias. E a gente aqui no Ressoar tem uma admiração muito grande pelo trabalho dele. E eu espero que tudo isso que ele falou aqui de verdade transforme a sua vida também, te inspire nessa tarde. Esse conteúdo vai ficar à disposição no YouTube. Depois, se você quiser assistir novamente, você pode acessar o nosso canal no YouTube. E eu quero desejar uma ótima tarde para você. Foi uma honra ter você aqui conosco. Um grande abraço. Siga o Edu, siga Gerando Falcões, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Que bate-papo inspirador. Edu, muito obrigada aí por essa entrevista. Eu tenho certeza que abriu a mente de muitas pessoas. Eu gostei demais. E se você também curtiu, você pode rever lá no nosso canal do youtube.com/ressoar. E acompanhar a gente também no Instagram. É só colocar @programa Ressoar. Chegou o Descomplica Ressoar com muita informação para mudar a sua vida? Confere aí. Olá, eu sou Ana Munhoz, personal stylist, e hoje eu tô aqui para ajudar vocês a identificar qual tipo de roupa para usar de acordo com cada tipo físico. A gente pode destacar diferentes tipos de corpos, entre eles são 5: ampulheta, retângulo, triângulo invertido, triângulo e o oval. Entre todos esses tipos físicos, a gente considera o ampulheta como uma silhueta proporcional. Então, todos os outros estilos de corpos, a gente vai fazer o equilíbrio para entrar em harmonia e sempre valorizando a cintura. O tipo físico ampulheta, ele é considerado, como eu disse, proporcional. Então, ele tem ombros e quadris alinhados, mas a cintura é bem marcada. Para a gente valorizar esse seu corpo ampulheta, a gente sempre vai marcar a cintura. Então, com blusas que são transversais, calças, shorts de cintura alta, vestidos e saias que marcam bem a cintura. Então, o principal objetivo do corpo ampulheta é você não esquecer de marcar sempre a cintura, seja com uma peça acinturada, com um recorte acinturado, uma modelagem acinturada, ou então com um cinto valorizando a parte mais fina do seu tronco.
O tipo físico triângulo, ele é o verdadeiro corpo da mulher brasileira, aquele que tem o quadril mais largo e os ombros e costas são mais finos. Por isso é considerado um corpo violão. E para a gente criar o equilíbrio desse tipo físico, o foco é manter mais volume na parte de cima, seja com cores mais abertas, com recorte, com uma ombreira, uma mascote, com detalhes no ombro, que a gente coloque o peso visual na parte superior e na parte inferior a gente diminua o campo visual, com cores mais escuras, com modelagens mais retas ou até mesmo com uma peça fluida. O triângulo invertido ele é considerado um tipo físico atlético, porque os ombros eles são mais largos do que o quadril. Então, normalmente essa mulher tem mais busto, as costas é mais larga e o quadril acaba sendo mais fino quando a gente olha a proporção. Para equilibrar esse tipo físico e manter a harmonia, a gente vai pensar em peças que abram a angulação na região inferior. Então, com cores mais claras, com estampas, com bolso, diferente do tipo físico triângulo, a gente faz o ponto focal para a região inferior. O corpo retângulo ele é bem parecido com o tipo físico ampulheta, então o quadril e os ombros são bem alinhados, mas a cintura não é tão bem marcada. E o principal objetivo desse tipo físico é criar uma ilusão de cintura. Como a ampulheta a gente já vai valorizar a parte mais fina do seu tronco, no retângulo a gente cria uma ilusão com peças que são acinturadas, o recorte já vem acinturado, peças transpassadas, ombro a ombro, linha diagonal, tanto com a bolsa diagonal quanto com recorte, uma peça transpassada, uma saia. Assim você tem um efeito visual que cria uma ilusão de ótica e deixa seu corpo em equilíbrio. O corpo oval é aquele que normalmente acumula mais gordura na região abdominal, mas que o pulso e a canela normalmente é fino. Então, como que você equilibra esse tipo físico? O principal objetivo é você criar uma linha vertical no corpo, seja com uma terceira peça, e essa terceira peça pode ser um colete, pode ser um blazer, ou as mulheres usando um acessório que vai alongar, com um colar mais longo, um lenço, um cachecol, sempre criando essa linha vertical no centro do corpo. Além do monocromático te ajudar a criar esse efeito da silhueta também, uma ilusão de ótica. E para aquelas pessoas que querem ganhar alguns centímetros a mais, pense em produções monocromáticas. O que é monocromático? Você combinar uma peça de cima com a mesma cor com a peça de baixo. Assim você cria uma linha vertical, dando a sensação de alongamento da silhueta. E no sapato, tenta manter ou no mesmo tom da roupa ou no mesmo tom da sua pele para ele criar essa linha contínua. E quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho e como funciona um atendimento com uma personal stylist, tô deixando aqui, é @lookinteligente no Instagram. Muito obrigada e até a próxima! O programa Ressoar chegou ao fim. Passou bem rapidinho, né? Mas não se esqueça que para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal youtube.com/ressoar. Siga também o nosso Instagram, é @programa Ressoar. E aí você comenta por lá o que é que você achou dos temas de hoje, beleza? E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento de Mark Twain: a soberba é um dos maiores obstáculos para o progresso, enquanto a humildade é um dos maiores motores do sucesso. Genial isso, viu? Então, bora refletir. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá!